Olá você, bem-vindo a mais um Pílulas Lab Pub. Aqui você vai conhecer um pouco mais dos professores que frequentam e dão essas aulas maravilhosas para vocês. Por exemplo, agora nesse momento, a Cássia vai me entrevistar. Tá vendo? Entendeu? Mas por que a gente começou com o Delfim falando? Porque ele tem essa voz de locutor, é um cara que grava super bem e eu não. Então, eu mando bem o quê? Na hora, na mediação, né, que é ao vivo, mas quando é gravado eu tenho dificuldade. Então ele começou para ficar mais fácil. Dá essa quebrada de jeito. Mas bem-vindos aqui a mais um Pílulas da Lab Pub. E hoje a gente está aqui com o Delfim, eu sou a Cássia Carrenho, faço as mediações, faço cafezinho também aqui na Lab Pub. Você faz cafezinho? Não, eu durmo com café. Ninguém acredita. Oi? Oi, tudo bom? Então vamos começar com essa. Como assim você dorme com café? Eu durmo com café. Eu descobri isso quando eu trabalhava no Correio Popular em Campinas. Eu era infografista de um jornal e um dia eu fiquei com vontade de tomar café, vi todo mundo tomando, eu fui tomar também. Daí eu fiquei, depois de meia hora, tava babando na frente do computador, acordei cheio de post-it em mim, né? Porque redação é aquela coisa, né? E daí eu fui fazendo testes e descobri que meia hora depois que eu tomar café, eu sempre durmo. Descobri uma confraria em Campinas de pessoas... Eu tô com medo um pouco de oferecer café para você antes das aulas. Mas não né? precisa oferecer, é só não aceitar. Tinha um pessoal que se reunia no France Café 24 horas, que eu descobri depois, que tinha o mesmo problema do que eu. E a gente se reunia lá para conversar e na hora de ir embora a gente sempre, é claro, pedia um café e voava para casa, porque daí sabia que ia ser um sono de neném. Assim. Pensou se dorme no volante, mas tudo bem, né? Eu morava perto. Que bom, né? Mas o Delfim eu conheci recentemente, né? Parece que a gente se conhece há muito tempo, mas é muito recente. Pois é. E eu conheço o Delfim como um capista, um designer, mas eu sei que é uma trajetória que você tem aí grande, já tem 15 anos aí de carreira. Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira dentro do mercado editorial, que é o seu, vou chamar de lado A. Uhum. E depois a gente fala do seu lado B. Né? Ela começa, na verdade, um pouquinho antes até, porque ela começa na faculdade de jornalismo. Eu e mais dois amigos, a gente fez uma publicação, um jornal chamado Revista. Né? Não teria nada demais esse jornal se não tivesse lá a primeira entrevista que eu fiz como jornalista na minha vida, foi só com Giuseppe Tornatore. Ele estava em Campinas, quase na véspera de Natal, ele tinha acabado de filmar o Estamos Todos Bem. E tinha um amigo em Campinas, eu fui até o Centro Cultural Vitória, que era um centro bancado pelo Banco Nacional. Banco Nacional, lembram disso? Existia. Não estava só no capacete do Sena. Eu ia falar isso. E daí começou por essa publicação, comecei a fazer várias publicações para universitários, diagramei e fiz capas de livro para projetos de formatura de amigos da classe e tal. Até o dia em que eu me habilitei a ser editor-chefe de um jornal de bairro, fiz o projeto gráfico do jornal, um jornal chamado O Furo. Imagine o tamanho de piadas que se podia ser feito, apesar do jargão, né? Todo mundo gostava o quê? De dar o furo. Então, desculpa, não resistir, gente. Até que em 2000 eu me habilitei e fui trabalhar como infografista e ilustrador no Correio Popular de Campinas. Tinha um cara muito bacana lá, fazendo o caderno de cultura, que é o Alexandre Matias. Ele, antes de vir para São Paulo criar a revista Play e trabalhar com um monte de coisas, ele foi editor de cultura lá e amplificou muito a minha cabeça como jornalista também. Acabei virando lá, além de infografista e ilustrador nessa época, foram 5 anos de jornal, acabei virando colunista de caderno infantil. E em 2004, meu último ano de jornal, me reuni com alguns amigos autores e fundei uma cooperativa de autores chamada Edições K. Né? Nós 4 cofundamos. Eu, o Patrick Brock, que hoje é correspondente do Valor Econômico em Nova York, o Vladimir Cazé, que é um poeta baiano, e um prosador excelente chamado Marcelo Bevenuti. E daí isso chamou a atenção na época do Prosa e Verso, chamou a atenção da Ilustrada. Na época que tinham esses cadernos. Na época que tinham esses cadernos, sabe? Então, e meu livro de estreia foi parar na capa da Ilustrada, bacaníssimo e tal. E aconteceu de eu me meter nesse mercado editorial porque eu acabei fazendo as capas dos projetos gráficos desse livro em 15 dias, porque a gente tinha só 15 dias para lançar independente na Flip. Aqui. E aí você começou então a sua carreira como capista. E tudo foi muito para o mercado independente no começo, até que em 2006, o projeto que eles tinham chamado Protesta SP, eles também fundaram a primeira editora 100% digital do Brasil, que foi a Mojo Books. E eu criei os projetos gráficos da coleção.
e fiz em 1 ano e meio mais de 100 capas de livro para eles, todos digitais. Era mais de uma capa de livro por semana, era uma correria, e isso me deu tanto fôlego de portfólio, Sim. quanto me abriu as portas para vários lugares, o que acabou me levando para a Aleph, né, em última instância, onde fui coordenador editorial por um ano e alguns meses, e fiz muitas capas de livro para a Aleph, e eu saí da Aleph para fundar o meu estúdio de produção editorial, que é o Estúdio Del Rey, onde estou gloriosamente até hoje. Até hoje, onde fomos buscá-lo. Mas agora falando do lado B, porque atenção, né? A gente vê essa pessoa trabalha com muitas outras coisas ligadas à cultura, né? Então temos aí o lado B, muito bom. Então eu sei que tem projeto com cinema, tem projeto com música, eu vou ficar olhando pra sua cara e rindo, mas tudo bem. Me fala um pouquinho aí do seu lado B, então. Então é o seguinte, tem vários Delfins dentro desse Delfim, é porque cabe, sabe? Então eu sou DJ nas horas vagas, eu fui DJ por muito tempo em Campinas, junto com um baita camarada chamado Plínio. Eu tive um programa de rádio independente que começou na principal rádio independente do Brasil, podemos chamar de rádio pirata, né? Que era a Rádio Muda de Campinas, que tinha base na Unicamp. Quando eu me mudei de Campinas para o Rio de Janeiro, o tempo que eu morei lá, levei o programa comigo e fui um dos pioneiros de podcast no Brasil, da famosa primeira onda cultural, né, junto com gente muito boa, tipo o Alexandre Nix, o falecido Fred Leal também, o Maestro Billy. E depois dessa fase eu mantive meu programa em sistemas de streaming, e tudo independente por 15 anos. Né, e isso, paralelo à minha carreira de DJ, me fez ter um cabedal é bom também, né? Cabedal musical bem bacana. E recentemente eu descobri 2 habilidades novas, né? É que nem quando os mutantes eles vão envelhecendo, eles vão descobrindo os poderes novos, né? É tudo para vender quadrinhos. E no meu caso é para me vender mesmo. Descobri minha habilidade de dar aulas, né? Eu descobri que eu consigo fazer isso de um jeito interessante, tanto aqui na LabPub, quanto também dando oficinas de criatividade no Sesc, principalmente no Sesc Campinas, né? Tem um Sesc aqui de São Paulo que me convidou para fazer um projeto, aceitei também. E também no Sesc começou a minha história como curador de cinema, né? Fazendo mostras de ficção científica, de horror, de cinema e música, que eu estou apresentando nesse mês, agora de junho, em Campinas, enquanto a gente está conversando aqui todas as terças. Isso me inspirou a fazer um cineclube em Campinas, no coworking onde está a base do Estúdio Del Rey, que o coworking se chama Terracota, o cineclube é o cineclube do local, se chama Cineclube Terracota, no qual há mais de um ano, todas as semanas eu apresento filmes interessantes e faço uma curadoria, na medida do possível, diferente das curadorias dos cineclubes que existem hoje em dia. É sempre no mesmo dia, assim? Tem um dia certo? Ou onde que a gente... Agora você começou a enxergar de novo, né? Sim. Tem algum dia, assim, que a gente pode ir lá? Como é que é? Quem quiser ir? Né? Quem quiser invadir Campinas é em Barão Geraldo, perto da Unicamp, numa rua chamada Luverci Pereira de Souza, 545, é gratuito. Olha só. Toda sexta-feira, 8 horas da noite. Se for perto de feriados, verifiquem sempre... entre em contato de algum jeito, né? Temos Facebook, temos Instagram, temos até um grupo de WhatsApp, que é o jeito mais seguro de saber que todo mundo vai receber as coisas. Não, o grupo de WhatsApp não. A gente promete que só coloca as coisas... Não fala bom dia às 6 da manhã, não, né? a gente... Porque você acorda esse horário para ir nadar, que eu sei. Ah, sim. Ainda faço natação para tentar deixar o meu corpinho minimamente mais esbelto. Mas assim, você estava falando sobre as aulas e realmente foi uma coisa muito interessante a primeira aula que eu assisti, sua, e depois eu até falei para você, porque foi uma mudança muito grande no que eu via de apresentação de aula, e foi muito interessante. Então você realmente descobriu, você é um ótimo professor. E eu vou contar uma coisa para vocês que até depois, contra tudo que eu faço, é tudo instintivo. Ninguém me disse, faz assim, faz assado. Então eu estou descobrindo com vocês as melhores coisas, e a cada aula que eu dou do mesmo assunto,
eu acabo me aprimorando em algumas coisas. Sim, mas é importante, né, Delfim? A gente sabe que, óbvio que a gente tem que saber teorias, tem que estudar, se aprofundar, mas esse instinto não vem do nada também, né? Vem muito de pesquisa. Você é um cara que pesquisa muito, tá sempre ligado no que tá acontecendo. Sim. Então, isso é importante em qualquer área do mercado editorial. A gente ouve editores falando, ó, você pode aprender, você pode fazer um monte de coisa, mas tem coisa que o instinto tá ali, fala, e que não é uma coisa que não vem do nada. São coisas que você adquiriu e que está lá dentro e que saem, né? Porque aprender sempre, Cássia, é muito importante. Tem alguns caras que se dizem experts, sabe? Eu tenho muito pé atrás com eles, que, tipo, se eles já sabem de tudo, se eles são experts, que raios eles... Qual é o objetivo de vida deles? Eles vão viver para quê, né? Então, eu acredito que a gente sempre tem coisas a aprender, tanto dentro das nossas áreas de atuação, quanto também as áreas externas. E tudo que a gente aprende fora também, a gente pode de algum jeito fazer conexões e de repente a gente descobre coisas novas nos próprios trabalhos da gente. Então, são objetivos de vida sempre, na minha visão, a vida sempre tem que ser amplificada. Então a gente, quanto mais amplifica a vida, mais a gente vai descobrir que a vida vale a pena ser vivida, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, é muito mais legal assim. E para terminar, porque aqui é um jogo rápido, né? Eu quero que você me fale uma música, um livro e um filme. Vamos lá, uma música que está no meu coração desde sempre, que desde a primeira vez que eu ouvi, foi Ana Júlia... Não, mentira. Você podia cantar pra gente, então. Eu tava na Itália quando a Ana Júlia estourou, eu agradeço ao mundo por isso. Né? Droga, vou ficar agora a noite toda ouvindo essa música. Né? Eu sou muito amigo do irmão do Marcelo Camelo, que é o Thiago Camelo, me desculpa pela piada. Tá? É o outro irmão. Mas esse é um irmão de coração, faz tanto tempo que eu não falo com ele, né? Se um dia ele ver isso, um beijo. Então vai lá, música, filme e livro. Uma música, eu sou muito fã de uma banda inglesa chamada Supergrass, que não existe mais. Perdi o show deles no Campari Rock, que não me perdoou até hoje. Campari Rock. E tem uma música do segundo disco dele chamado In It For The Money, a música se chama Richard III. Eu adoro essa música, para mim é sensacional. Um livro que está sempre na minha cabeceira, todo mundo vai pensar que vou falar de ficção científica, é um livro da coleção Jovens do Mundo Todo, da Brasiliense, que foi tipo o primeiro livro que me pegou na vida, fora Monteiro Lobato e tal. E é engraçado esse livro, porque era um livro de escola, livro de obrigação para ler. Olha, ele virou cabeceira. Mas no caso acabou virando um livro de cabeceira. E esse livro foi reescrito depois pelo autor e publicado pela coleção Vagalume, e eu odeio essa versão nova. Fala o nome, então. Eu gosto da versão original, é um livro do Luiz Puntel, chamado Menino Sem Pátria. Ele fala sobre a questão de expatriados e perseguidos pela ditadura, mas na visão de um garoto que foge com a família. Ele faz um roteiro Brasil, Chile, França, né, e conta muito da história dele na França com outros expatriados. Isso me mexeu comigo demais. Eu li esse livro no meio dos anos 80, tipo 84, 85, e foi quando eu descobri que gosto muito de literatura. E a terceira era? A terceira é o filme. Um filme, né? De Volta ao Futuro. Eu podia elaborar qualquer outra coisa, mas a resposta sincera é a melhor. De Volta ao Futuro é o filme da minha vida. Já vi 25 vezes e eu sempre vejo. Só o primeiro? Só o primeiro. Eu gosto dos outros dois, não é nem que eu desgoste, mas é que o primeiro é muito fechadinho, né? O roteiro é muito, muito, muito legal. Muito bem, queria agradecer então, foi ótimo o papo. Não tome café antes de dirigir, pelo amor de Deus. Não farei isso. Não faça isso. E obrigada a quem está aí vendo, e assista mais a gente nas aulas que o Delfim dá aqui também na LabPub. Então a gente convida aí para você ver os cursos que o Delfim dá aula, e eu apareço de vez em quando em alguma mediação, tá bom? Valeu!